Eu te vi fazer coisas que nunca antes vi alguém fazer. Eu te vi ser alguém que ninguém jamais poderia ser. Ouvi você dizer sobre a paz e a vida e o seu reino de amor. Ouvi você contar histórias pra nos lembrar. Eu te vi sobre a água, pois eu também estava ali com você. De longe vi o céu se apagar, no madeiro a sua vida entregar. Notei no teu olhar que um dia eu diria que não o conheci. Sente meu coração ter medo e não saber, e te dizer não. Só assim eu entendi o que é que você fez.
noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, onde vocês estiverem com as suas famílias. Convido você agora a estarem se reunindo para que nós possamos cultuar o nosso Deus. Claro que não da forma como nós deveríamos, né? Reunidos em comunidade, em comunhão, no templo, na casa do Senhor. Mas nós temos a oportunidade de estarmos juntos, louvando através de alguns cânticos espirituais e também recebendo uma palavra vinda do Senhor através do seu servo. Eu convido vocês agora a estarem abrindo as suas Bíblias no Salmo 19, onde nós faremos a leitura. Salmo 19. Acompanhe. A excelência da criação e da palavra de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nem um som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das minhas que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, nós te damos graças, Senhor Jesus, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, por cada um que está aqui assistindo a este culto online. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja purificando os nossos corações, as nossas mentes, que tudo que nós falarmos, que nós cantarmos, estejam chegando realmente diante do teu altar. Que seja tudo verdadeiro, que cada canção aqui ministrada seja nossa oração diante do teu altar, Senhor. Cuida de nós, que se for da tua vontade, o mais breve possível, nós possamos nos reunir novamente no templo, em comunhão com os nossos irmãos. E enquanto isso não acontece, guarda-nos, Senhor Jesus, na palma das tuas mãos, para que a nossa fé não seja enfraquecida, mas que, pelo contrário, diante dessas adversidades, diante desse incerto que nós temos vivido, diante dessa pandemia, desta impossibilidade de estarmos nos reunindo na tua casa, de estarmos próximos aos nossos irmãos, nós possamos depositar toda a nossa confiança em ti e ter a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas, cuidando de cada detalhe, que nada foge dos teus olhos. Que nós possamos ter essa certeza nos nossos corações e, confiados em ti, que a nossa fé seja renovada a cada dia e que o caráter de Cristo seja formado em nós. Nós oramos e te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Senhor.
queridos. Graça e paz seja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus queridos aí com você, familiares, todos. Você que nos vê pela internet também. Deus abençoe grandemente sua vida. Nós vamos para esse tempo agora de meditação na Escritura dentro do nosso culto. E eu vou convidar você para abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 20 para a nossa meditação nessa noite. Evangelho de Mateus 15, versículo 1 até versículo 20. A palavra de Deus nos diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: Explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: Também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Nós estamos em dias aí de pandemia, né? Onde em todos os lugares que nós entramos, nós temos que lavar as mãos e passar álcool gel nas mãos para higienizar as mãos. Jesus não está tratando aqui de conceitos higiênicos, tá? Ele não está dizendo coma com sujeira, com micróbios, com bactérias, com vírus. Não, ele não está dizendo isso. Ele está simplesmente focando na questão principal de contaminação perante a lei e perante Deus, tá bom? Continue higienizando suas mãos, continue aí passando álcool gel, né? Jesus não está sugerindo para você ser um anti-higiênico, não é isso o foco do texto, nós vamos ver durante o sermão, mas ele está sim focando na principal característica e razão para nós pensarmos como anda o nosso coração diante de Deus. É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho e nós vamos orar mais uma vez pela bênção de Deus e a iluminação de Deus para que nós entendamos aquilo que é primordial e é principal para a nossa salvação, para a nossa vida espiritual, para o transformar da nossa vida diante de Deus. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos por sua palavra, Pai. Agradecemos porque a tua palavra, ela nos purifica, a tua palavra, Senhor, nos limpa diante do Senhor, ela trabalha em nós desde a nossa conversão, ela muda o nosso coração, as nossas atitudes, as nossas ações, ela muda, Senhor, o nosso estilo de vida, a maneira como nós olhamos a vida, tudo porque ela nos coloca diante de Ti, Senhor. Ela é aquela que traz para nós a luz, ela é aquela que traz para nós, ó Deus, sobre Jesus, que é o nosso Salvador. Ajude-nos, ó Deus, a amar a Tua palavra. Ajude-nos, Senhor, a ouvir a Tua palavra como palavra de Deus e não de homens. Ilumina-nos, ó Deus, para que nós possamos sempre entender a Sua palavra, através da atuação do Teu Espírito que habita em nós, Teus filhos e filhas.
para que nós possamos, Senhor, a cada dia mais, ter o nosso coração, o nosso caminho transformado diante do Senhor e que tudo isso seja, ó Deus, do seu agrado e seja também para a honra e glória do seu nome. Perdoe as nossas faltas, Deus. Perdoe as vezes em que nós deixamos de ouvir a sua voz na Escritura, nós deixamos de ouvir a voz do seu doce Espírito no nosso coração e negligenciamos, Deus, e andamos erradamente diante de Ti, desobedecendo, Deus, aquilo que o Senhor preceitua para nós, como Teus filhos, discípulos e servos. Sei conosco e nos ajude na compreensão, ó Deus, espiritual desse texto, para que ele seja útil, ó Deus, para a nossa vida espiritual, para o nosso amadurecimento como discípulos e também, Senhor, como servos, que nós possamos, através daquilo que aprendermos, Deus, sermos mais úteis para o Senhor nos dias que o Senhor tem nos dado de vida. Obrigado por tudo, por seu cuidado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos preserva e nos dá a tua paz e a tua provisão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu queria conversar um pouquinho hoje com os irmãos, falar a respeito de a rejeição de Deus. Quando Deus nos rejeita, quando Deus nos abandona no nosso endurecimento de coração, quando Deus não nos dá mais chances de salvação. Isso acontece, isso é mostrado na Escritura, e isso é o fim. Significa a condenação eterna das pessoas que passarem por isso. O livro de Isaías, numa das suas famosas frases, diz: se você ouvir hoje a voz de Deus, não endureça o seu coração. Por quê? Porque pode ser a última chance que Deus te está dando. Então, eu queria falar sobre essa rejeição de Deus, quando Deus diz, não mais você terá a chance de se converter, não mais terá a chance de ouvir aquilo que eu quero, você será guiado pelo seu próprio coração pecaminoso, pela própria escuridade dos seus olhos e pelo seu próprio mau entendimento da vida, que vem também através do seu intelecto, da sua inteligência, da sua razão, que consequentemente também está contaminado pelo pecado. Então essa rejeição de Deus, ela pode nascer através da tragédia de uma fé fake, ou de uma fé falsa. Está muito na moda nesses dias, principalmente aqui no nosso país, essa ideia de fake news, de notícia falsa, de ideias falsas, de entendimento falso a respeito de alguma coisa. Eu me lembro quando eu era bem mais jovem, que tinha uma propaganda na televisão que falava a respeito de um shampoo, que era Denorex, Aí falava assim, parece remédio, mas não é, Parece, mas não é. E desde essa época, a gente já tem uma noção disso, que parece ser verdadeiro, parece ser alguma coisa, mas ou é falso ou não é aquilo que nós pensamos, tá? Essa é a ideia de fake news que está por aí hoje. Tem até esses dias agora, que está aproximando os dias dos pais, uma famosa marca de cosmético aí que tentou passar para nós um pai que é um pai falso, que é um pai fake, não é um pai segundo a biologia, segundo a ciência, segundo os costumes que nós temos. Então essa ideia de fake news, ela está por todos os lugares, mas o meu foco aqui é que está chegando o tempo em que você cristão, nós como cristãos, vamos ter que decidir qual a verdade que nós vamos ouvir e seguir. A verdade de Deus na Escritura, que diz para nós, pai só pode ser do sexo masculino, ou a verdade do mundo que diz, pai é uma construção social e você decide o que você quer ser. Os cristãos, muito em breve, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, pelas coisas que nós estamos vendo, pelas perseguições que vêm sendo levantadas, vão ter que assumir diante de Deus se a sua fé é uma fé genuína e verdadeira ou se ela é uma fé fake, uma fé falsa. Mas eu não quero que você fique se preocupando ou fique preocupado com futuras perseguições, A igreja sempre sobreviveu a elas e nós sabemos o fim da história, a igreja triunfa com Cristo. Eu quero que você se preocupe desde já se a sua fé é fake, se a sua fé é genuína, se a sua fé é verdadeira ou não, ou é falsa diante de Deus. Se as verdades que conduzem a sua vida são as verdades que Deus diz na Escritura, ou se você é um cristão fake, que tem uma fé falsa e que se deixa guiar pelas verdades culturais ou pelas verdades que estão sempre em constante movimento e mudança, que são ditadas aí pela cultura, pela moda, ou por movimentos e ideologias que passam com o tempo. Somente a palavra de Deus é a verdade eterna, somente a palavra de Deus sempre foi
é e será aquilo que saiu dos lábios de Deus para nós. A fé bíblica, ela não deixa dúvidas. Francis Schaeffer dizia que a verdade de Deus é a verdade verdadeira. Ela está acima de todas as verdades. O cristão é aquele que crê primeiro naquilo que Deus diz. E a partir do que Deus diz, com a sua cosmovisão formada a partir da palavra de Deus, ele faz a leitura, a varredura, e assim ele vai dizer aquilo que ele aceita, concorda, usa, utiliza na vida e no mundo. O cristão, então, ele é alguém guiado pela verdade verdadeira, pela palavra de Deus que está acima de toda a verdade. O que pode acontecer, infelizmente, queridos, e nos nossos dias, e sempre ocorreu, né, inclusive o Novo Testamento fala muito disso, é a propagação de heresias, a propagação de meias-verdades bíblicas, a propagação de coisas que estão na Escritura, mas explicadas de maneira equivocada ou intencionalmente errônea, fazem com que as pessoas não se convertam de verdade e não tenham um entendimento genuíno daquilo que Deus quer. E essa fé, esse entendimento falso da Escritura, vai sempre nos levar ao fracasso numa conversão, a uma adoração não sincera ou não correta diante de Deus, porque nós não podemos adorar a Deus ou servir a Deus da maneira que nós inventamos, né? Ou que nós achamos que seja certa. Deus na Escritura, ele se revelou e ele revelou a maneira como quer ser servido. E também nós podemos, através dessas heresias e má interpretações, desenvolver uma fé falsa que é incapaz de agradar a Deus. Então, desde já, nós precisamos olhar para esse texto, que vai falar da rejeição de Deus, que é a tragédia de uma fé falsa ou de uma fé fake. Esse seria, né, o tema que eu daria aí para o meu sermão. E nós vamos ver os perigos de nós não olharmos para a Escritura como voz de Deus para a nossa vida, como verdade que vai nos dirigir e dirigir as nossas atitudes, ações, gostos, né, estilo de vida e etc. Tá bom? No texto de Mateus 15, né, do 1 ao 20 que nós lemos, Jesus ele vai evocar aí a figura do profeta Isaías. Esse profeta ele alertou o povo antes do cativeiro, antes de vir o castigo da parte de Deus, as consequências de uma vida errada diante de Deus, de ter um coração longe da verdade de Deus. Ele profetizou aí, antes desse cativeiro babilônico, então, que nós chamamos na história bíblica, né, lá pelo ano 740, 750 a.C. E neste capítulo que Jesus interpreta para nós no Novo Testamento e cita, que está lá no capítulo 29 do livro de Isaías, do profeta Isaías, ele vai usar essa expressão: esse povo me honra com os lábios. É um povo que é religioso, um povo que participa de cerimônias religiosas, mas que tem o coração longe de mim. E ele diz mais, ele diz assim: eles me adoram em vão, a adoração deles não me é útil, como se Deus estivesse dizendo: eu não aceito essa adoração, porque essa adoração é baseada em preceitos e tradições que eles aprenderam dos homens e não de Deus, através da Escritura. Desde aqueles dias de Isaías, isso já acontecia, e isso continua acontecendo nos nossos dias. Do capítulo 28 a 31 de Isaías, nós temos lá 5 ais, né? São os famosos 5 ais. Quem estuda o livro de Isaías, ou o profeta Isaías, tem que passar pelo estudo desses 5 ais, né? Que vem da expressão aí roi, no hebraico, que significa lamentação, tragédia, desgraça, né? Coisas ruins que acontecem. Então, já entendendo um pouquinho daquilo que Jesus quer mostrar para nós, e nós vamos ver no capítulo 15 de Mateus. Ele está dizendo a respeito de um tipo de pessoa que existia desde lá da época de Isaías, existia nos dias de Jesus, e você vai ver que continua existindo hoje, que preferem dar ouvidos a tradições dos homens, doutrinas dos homens, ensino dos homens, e não para a Escritura. Essas pessoas podem até ser religiosas, podem até ser líderes famosos dentro do campo da religião, mas Deus não aceita a sua adoração, e Deus diz que essas pessoas são hipócritas e que o coração delas está diante de Deus, distante de Deus. Eu não gostaria de estar entre essas pessoas, e o meu ensino nessa noite vai ser para alertar você, como o profeta Isaías alerta com esses 5 ais, né, sobre Efraim, sobre Judá, sobre Jerusalém, sobre filhos obstinados de coração endurecido, sobre alianças ruins que o povo fez com o Egito, que servia a falsos deuses, tá? Tudo isso está no capítulo 28 a 31 de Isaías, que é o texto que Jesus evoca
para interpretar Mateus 15 para nós. Por isso que isso importa para você e para mim. Porque quando Jesus diz sobre os fariseus e escribas, que não existiam ainda na época de Isaías, eles diz, o profeta Isaías profetizou a respeito de vocês, nós podemos desde já entender que Jesus não está falando de pessoas específicas, mas de um tipo de pessoa que sempre existiu, que tem o coração longe de Deus, mesmo sendo religioso. Não segue a voz de Deus na Escritura, a lei de Deus. Segue aquilo que os homens acham mais bonito. Seguem aquilo que os homens acham mais legal. Nós vivemos dias assim, em que a verdade é relativa, em que você escolhe a verdade que você quer acreditar e seguir, em que cada um pode criar a sua própria verdade ou a sua própria fake news, né? Vamos dizer assim. Mas para o cristão, a Escritura continua sendo o norte. Para o cristão, a Escritura continua sendo a voz de Deus infalível, inerrante, por meio da qual nós temos as nossas normas e regras de fé e de prática para o dia a dia. É assim que nós reformados cremos, é assim que nós devemos ensinar, e é assim que nós devemos buscar viver diante de Deus e diante dos homens, para que a nossa fé seja então aceitável. Nós não podemos ser um tipo de pessoas que temos uma fé fake, porque essas pessoas serão rejeitadas por Deus agora e por toda a eternidade. Nós seremos julgados, queridos, a partir da palavra de Deus, e é por isso que a palavra de Deus tem que ser importante para nós cristãos. A nossa fé é verdadeira? Ela está embasada na Escritura? Tudo que você crê está na Escritura? Será que não tem perigo de você ter aprendido alguma coisa com seu avô, a sua avó, que não esteja na Escritura? E você está desagradando a Deus, servindo a Ele dessa maneira errônea? A sua fé, que vem através daquilo que você aprendeu e tem aprendido, ela tem gerado mudanças reais em você, diante de Deus e diante dos outros? A sua fé é uma fé prática, uma fé vivencial, ou ela é apenas teórica? Ela norteia a sua vida de adoração? Tudo que você faz é para a glória de Deus, como a Escritura diz? Ou a sua fé é uma fé domingueira, uma fé de finais de semana? Ela leva o seu coração e coloca você e o seu coração diante de Deus? A sua fé é assim? Ou a sua fé é uma fé que não produz mudança, nem arrependimento, nem gera transformação, nem influencia outros? Nós precisamos pensar se a nossa fé é genuína, para que um dia, né, como acontece no Evangelho de Mateus, lá no finalzinho, quando Mateus vai falar a respeito do juízo e do julgamento de Deus que está vindo, nós vamos estar lá, né, e Jesus vai olhar para nós e dizer: não conheço vocês, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Precisamos pensar hoje sobre a genuinidade da nossa fé, para que nós não passemos pela tragédia de um dia sermos rejeitados por Deus, por não termos ouvido a sua voz e termos a fé que Ele desejou e outorgou a nós através de Jesus, do seu ensino, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Vamos então para o texto e vamos aplicar algumas coisas para nós a respeito disso, né? Para que a fé fake esteja longe de cada um de nós. Ok, queridos? Antes de nós aplicarmos, deixa eu apenas frisar uma coisa aqui que é muito importante para o entendimento do texto, para o entendimento do profeta Isaías, para o entendimento a respeito disso que Jesus fala a respeito do coração estar longe. Na cultura hebraica, o coração significa o próprio ser, a parte existencial da pessoa. É o coração que dirige a pessoa, né? O seu motor, a sua força motriz. Então, quando fala a respeito de coração estar diante de Deus, nós podemos entender de uma maneira bem simples a pessoa toda, né? Com a sua vontade, com o seu intelecto, com seus desejos, planos, sonhos, tudo, estar longe de Deus. Quando fala então a respeito do coração estar distante de Deus, significa a totalidade da pessoa, tá? Em todas as suas características emocionais, psíquicas e tudo mais. Então, o que seria uma fé fake? Olhando para o texto e aplicando para nós aí. Eu dividi o texto em 3 partes, né, para nós podermos aplicar de uma maneira mais fácil aí e compreendermos. Tá? Não é a única aplicação possível, é claro, né? A palavra de Deus ela é inesgotável, né? Nós podemos pregar sobre um texto a vida inteira e nós não vamos conseguir aplicá-lo de todas as maneiras possíveis e nem explicá-lo na sua profundidade total. Nós sabemos apenas um pouco
daquilo que Deus revela através da sua escritura, que é eterna, tá? Mas eu queria aplicar hoje com esse viés, tá? É uma escolha minha e eu espero que você entenda os meus argumentos e pense, tá? Nós vamos pregar sobre a importância da palavra de Deus, então não creia nesse pastor, né? Nunca creia em quem está aqui falando cegamente. Quem está aqui falando, fala sobre a verdade, mas não é o dono da verdade, né? Todos os pastores, todos os líderes são seres humanos falhos e pecadores. O que importa é o que a palavra diz. Os argumentos de um sermão são uma proposta para que você pegue a sua Bíblia, ore ao Espírito Santo que habita em você e veja se aquilo que eu estou falando faz sentido ou não. Se não fizer sentido, nunca ouça. Nem a mim, nem a qualquer outro líder. Tá bom? Essa é uma ideia que nós precisamos entender e eu gostaria de falar isso já iniciando para você poder pensar comigo no texto. Então, do versículo 1 até o 6, eu quero argumentar com você que uma fé fake é uma fé que busca agradar aos homens, né? Uma fé que busca se aparecer na sociedade, mostrar que é piedoso, né? Ter aquela carinha de santo, né? Usar termos que chamam a atenção das pessoas, parecer que tem uma vocação para santo ou para piedade, mas não se prende aí em agradar a Deus. É apenas uma fé aparente. Jesus, em outros textos de Mateus, ele vai falar que esses escribas e fariseus, eles gostavam de orar no meio do povo, gostavam de orar com as mãos levantadas para todo mundo ver que eles estavam orando. Quando eles estavam jejuando, eles faziam uma cara triste, né, para parecer assim, coitado, como eles sofrem por causa de Deus. Quando eles iam dar esmolas, eles gostavam que as moedas caíssem fazendo barulho no cofre. Percebam, tudo para chamar a atenção dos homens. Era uma fé meramente social, uma fé para trazer vantagens e obter vantagens dentro da sociedade ou diante das pessoas, mas que não estava nem aí para aquilo que Deus queria. Isso é uma fé fake. É uma fé que existia nos dias de Isaías, existia nos dias de Jesus e continua existindo hoje. Nós conhecemos pessoas que são crentes, né? Apenas nos finais de semana, apenas aos domingos, ou apenas quando estão perto dos irmãos. Mas no seu local de trabalho, nos lugares onde convive com outras pessoas que não são crentes, se nós fôssemos entrevistar essas outras pessoas, elas diriam para nós, não, essa pessoa não é cristã. As atitudes delas, as falas delas, os gostos delas, as ações delas demonstram que elas não são cristãs. É apenas uma fé falsa, uma fé fake. E onde que nós podemos começar a corrigir isso, irmãos? Segundo o texto, segundo o texto aí no versículo 1 até 6, nós podemos ver algumas coisas interessantes que nos ajudam a corrigir. Primeiro, uma fé falsa, ela vai levar você longe, né? Vai fazer você caminhar, participar de rituais, participar de organizações, fazer parte de algum ministério, mas ela não vai mudar o seu coração. Ela não vai produzir mudanças verdadeiras em você diante de Deus. O texto começa dizendo que esses fariseus e escribas se uniram, eles não eram rivais, mas eles tinham diretrizes diferentes para viver dentro da sociedade de Israel. Eles se unem numa causa comum, uma causa ruim, atacar o Senhor Jesus, que estava crescendo de popularidade, estava atrapalhando os negócios deles, vamos dizer assim. Então eles se unem, eles saem de Jerusalém e vão ao norte onde Jesus estava, para poder confrontar Jesus a respeito das suas tradições. Como é que você ousa pregar uma coisa, ainda que esteja na palavra de Deus, mas que está prejudicando as nossas tradições? Eu me lembro quando eu me converti, e eu venho de uma família católica, uma das falas das pessoas para tentar fazer com que eu não me convertesse, né, como se isso fosse possível, porque a conversão é obra espiritual, sobrenatural do Espírito, uma das coisas que as pessoas tentavam, meus parentes, era dizer para mim, você não pode se converter porque a nossa família tem uma tradição católica, né? O meu avô era católico, a minha mãe era católica, o seu tio era católico. E hoje eu fico pensando assim, e daí? Né? Eu vou arriscar a minha salvação eterna porque a tradição de alguém me diz para ser diferente? E essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda dentro desse bloco do 1 ao 6. Não interessa quem fala alguma coisa para você. Se nós vamos ser julgados através da Escritura e pela Escritura, o que importa para você e para mim é o que está na Escritura. Pegue aquilo que você crê hoje, eu estou dizendo para você, desafiando você. Pegue aquilo que você crê e encontre isso na Escritura. Se você não encontrar, a sua fé é fake, a sua fé é falsa. Procure sobre reencarnação na Escritura.
Você não vai encontrar. Procure na Escritura sobre outra pessoa que pode perdoar pecados, santos, Maria. Você não vai encontrar. Esse é o problema com a nossa fé. Nós queremos muitas vezes agradar tradições, agradar homens, agradar parentes, e não nos atentamos para o fato de que no fim, no dia do juízo eterno, se a palavra de Deus for realmente a única verdade, como Jesus diz que é a única verdade, e nesse bloco ele deixa muito claro para os escribas e fariseus, vocês estão seguindo tradições e não prestam atenção nos meus mandamentos. É para cumprir os meus mandamentos. As tradições de vocês não me interessam. É isso que Jesus está dizendo. Se aquilo que você crê não se encontra de maneira clara na Escritura, a sua fé, infelizmente, é fake. Você está acreditando em algo que é desaprovado por Deus. Que no fim, no dia do juízo, Deus vai dizer para você, isso não está na minha palavra. Eu não mandei você crer assim. Eu não mandei você fazer tal coisa para mim. E o pior é que essas falsas religiões, esses falsos ensinos, ainda nos desviam do foco de fazer aquilo que Jesus quer. Olhe para o texto. Era para seguir aquilo que a palavra de Deus diz. E realmente, lá em Levítico, quando você vai lá, né? Há cerimoniais que dizem que você tinha que se descontaminar, lavar a mão quando fosse se apresentar diante de Deus. Esses escribas e fariseus pegaram essa ideia de se descontaminar diante de Deus quando fosse prestar determinado ritual e pôs que todas as vezes que você fosse fazer alguma coisa, você tinha que lavar a mão. Se isso fosse um preceito higiênico, sem problema, mas eles colocaram isso como lei de Deus. Eles fizeram um acréscimo à lei de Deus, e isso é pecado. Não importa a boa intenção que esteja no coração dos homens. Eu sou pastor aqui em Monte Santo de Minas. Se eu ler um texto da Escritura e quiser dizer para alguém assim, é um palpite pessoal meu, eu acho que você deveria lavar as mãos e higienizar nessa época de coronavírus, ótimo, isso é um palpite meu, um conselho humano meu. Mas se eu disser para você que por causa da palavra de Deus isso se torna uma ordem de Deus para você, isso é pecado. Você não deve ouvir isso. Não ouça nenhum líder espiritual que disser para você algo que não está na Escritura. Porque você e esse líder espiritual serão julgados um dia por causa disso. Ok? Uma fé fake, uma fé falsa, não pode mudar o seu coração. O máximo que ela pode fazer é fazer você ter um arzinho de aparência espiritual e piedosa diante dos outros. Não viva buscando isso na sua vida. Busque ser alguém reconhecido por Deus. Que Deus conheça você, que Deus ame você por causa daquilo que você tem se transformado diante dele. Não desobedeça os mandamentos de Deus por causa de mandamentos de homens. Religiões e igrejas não salvam. Só Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados e te salvar. E é interessante porque aqui quando eles dizem para Jesus a respeito de lavar as mãos, Jesus retorna com uma pergunta. E era assim que os rabinos ensinavam, né? Essa é uma técnica de ensino chamada Mishnah, onde você fazia uma pergunta, o seu mestre fazia outra pergunta e ia levando você a aumentar o seu raciocínio. Então quando eles perguntam para Jesus, como que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Porque era uma tradição e uma lei que eles inventaram, não era da parte de Deus, mas eles inventaram como se fosse. Jesus, para corrigi-los, diz, e como que vocês não cumprem o mandamento de honrar pai e mãe? Ainda inventam, né? Que se alguém pode servir o pai e a mãe com as suas posses, basta dizer que aquilo ali foi dedicado a Deus e não precisa mais servir aos pais. Isso é uma mentira. Jesus está mostrando isso para eles, desmascarando a sua falsa religião. O coração deles nunca mudou, né, diante de Deus. Isso era comprovado na quebra do primeiro mandamento relacionado à convivência. Se nós olhamos para as tábuas dos mandamentos, né, os 4 primeiros mandamentos, 3 são a respeito de Deus, um é um mandamento de passagem, né, que é o do sábado, guardar o dia da adoração a Deus, ter um dia específico para descansar das nossas obras. A palavra lá que significa descanso, né, não é o nosso sábado do dia da semana, mas é uma ideia de descansar das nossas obras para adorarmos a Deus, tá? Os 3 primeiros têm a ver com Deus, o 4 com essa transposição de estar diante de Deus em adoração, e o outro que é o primeiro, que começa dentro da nossa casa, honre seu pai e sua mãe. É o primeiro ambiente original de convivência do ser humano. Ali, os fariseus e os escribas com a sua religião falsa já falhavam em cumprir aquilo que Deus quer. Mentiam.
para não servir o pai e a mãe, honrar, ter despesa, ter gasto, diziam, eu não vou poder gastar esse dinheiro contigo porque é corban, né? Em hebraico significa é oferta ao Senhor. Então, pai, mãe, sinto muito se o senhor está precisando de medicação, de ir ao médico, de fazer alguma coisa, mas eu tenho que gastar isso aqui com o Senhor. E era uma mentira, por isso que Jesus chama eles de hipócrita, tá bom? Eles vieram de Jerusalém para o norte, estavam juntos, pensavam diferentes, defendiam pontos de vista cerimoniais diferentes, mas se uniram para poder defender as suas tradições. Não siga tradições dos homens. Pega aquilo que você crê e procure na Escritura. Se Deus não disse na Escritura e não autorizou na Escritura, abandone imediatamente essa fé. Porque diante de Deus ela é uma fé falsa, que não vai levar você para um céu verdadeiro. Uma falsa fé pode fazer você andar longe, participar de muitos rituais e organizações, mas não levará nunca você ao lugar certo, aos pés de Jesus, como Salvador e Senhor. Uma fé fake não pode transformar corações. Uma segunda coisa que eu quero aplicar, e é o meu segundo argumento para você, e eu tirei aí do versículo 7 até o versículo 13 do texto. Uma fé que não provoca mudanças em nossos corações diante de Deus é uma fé fake. Uma fé fake não provoca mudanças em nosso coração diante de Deus. Jesus vai continuar ensinando esses fariseus e escribas e toda a multidão, dizendo, olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração, o seu ser, a totalidade do seu ser, aquilo que eles são de verdade, está longe de mim. Eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. Como que nós podemos olhar para nós e ver se essa nossa fé não é uma fé falsa e ela tem transformado o nosso ser, o nosso coração diante de Deus? Para você que já é cristão, para você que está me ouvindo, que já crê em Deus e já crê na sua palavra e já confirmou se a sua fé está dentro daquilo que a Escritura preceitua, eu queria pensar nesses dias de quarentena. Nós vamos muito em breve, se Deus quiser, ter o retorno dos nossos cultos presenciais. Eu sei que muitas pessoas que se afastaram nesses dias de quarentena provavelmente não voltem mais para a igreja. Vão chegar à seguinte conclusão, passei muito bem sem esse negócio de estar servindo a Deus, buscando a Deus, vou continuar assim mesmo. Alguns vão tentar voltar, né? Vão passar alguns domingos ali engatinhando, tentando continuar com a sua vida de fé e depois vão também desistir. Mas outros não, outros vão voltar porque a fé dessas pessoas sempre foi genuína e sempre foi diante de Deus. A reunião na igreja é importante, mas era apenas um complemento. Elas não deixaram de orar nesses dias de quarentena. O Charles Spurgeon dizia que a oração em secreto, né, ela que diferencia as ovelhas dos bodes, porque os bodes não oram em secreto. Os bodes gostam de orar só para os outros verem, como os escribas e fariseus faziam. Mas eu sei que se a sua fé é uma fé que transforma o seu coração diante de Deus, não é uma fé só de palavra, uma fé só para os outros perceberem, você não abandonou a sua vida de oração. Você também não abandonou a sua vida de leitura e meditação na Escritura. E isso manteve você, nesse período que nós estamos afastados das programações presenciais, manteve a sua fé acesa. E eu sei também que nesses dias, mesmo estando separados uns dos outros, você não deixou de servir a Deus, né, através da vida dos seus irmãos. Você não deixou de se doar para os outros. Você não deixou de pegar as coisas que Deus te dá, seja dinheiro, posses, inteligência, talentos e dons, e servir as pessoas. Porque essa é uma fé genuína. Uma fé genuína é uma fé que faz o bem, ama o próximo, por causa do amor que Deus tem nos dado. Isso nós chamamos de missão. E eu sei que se a sua fé é genuína, você também não deixou de pregar Jesus como o único Salvador, o único que pode perdoar pecados, o único que subiu aos céus e está vivo, o único que pode dar vida eterna. Agora, se você é um cristão que ainda está em dúvida, né, se vai voltar ou não, se precisa se firmar mais ou melhorar mais, deixa eu te ajudar dando alguns palpites de como você pode saber se a sua vida está diante de Deus de coração ou não. Pense só com alguns exemplos práticos dos dias que nós vivemos. Qual é o tempo que você gasta com a internet, com as coisas de diversão, entretenimento? E qual é o tempo que você gasta com as coisas de Deus? Pense nisso.
O texto diz, Jesus fala a respeito dos mandamentos, mas eu não quero que você tenha um entendimento errado de que alguém consegue cumprir os mandamentos. Se nós conseguíssemos cumprir os mandamentos, Jesus não precisava ter morrido por nós. Mas foi preciso Jesus vir, viver, cumprir os mandamentos por nós, morrer em nosso lugar, se oferecer a Deus em nosso lugar e ressuscitar para a nossa salvação. Nós nunca vamos conseguir cumprir os mandamentos. Deus não está interessado na nossa performance, mas Deus está interessado no nosso coração, na sinceridade do nosso coração diante dele, no nosso esforço para poder agradá-lo, na nossa dedicação a ele, nas coisas que agradam a ele. Então, se você é um cristão que gasta muito mais tempo em coisas fúteis, entretenimento, tempo na internet, mas não ora, não lê Bíblia, né? Não medita na Escritura, não tem uma boa literatura cristã para ler, não serve a Deus com as coisas que você tem, que você é, que você faz, e não faz missão, não compartilha Jesus como único Salvador, tem alguma coisa errada. Seu coração não está diante de Deus. Você pode até honrá-lo com os lábios, como diz o texto. Mas você precisa prestar atenção, porque o seu coração pode estar desviado daquilo que Deus se agrada. E o que isso vai trazer de consequência? Você pode até frequentar a igreja, você pode até participar de algum grupo ou de um ministério, mas o texto lá de Mateus e de Isaías diz que esse tipo de adoração é inútil, é vão. Deus não recebe esse tipo de adoração, porque não é conforme Ele deseja que seja. Uma fé falsa pode te fazer até conhecido ou reconhecido diante dos homens, mas continuará te fazendo um estranho e hipócrita diante de Deus. E o pior, uma fé falsa, uma fé fake, que não leva o seu coração diante de Deus, que não faz você se preocupar mais com a vontade de Deus do que com outras vontades e outras visibilidades e posicionamentos diante da vida. Essa fé não te inocentará diante de Deus. Vejam, Jesus termina esse bloco no versículo 13 dizendo: toda planta que o meu Pai não plantou será arrancada. Quem não é diante de Deus, através de Jesus, a planta ou a árvore ou o jardim que Deus tem cultivado, está adorando inutilmente e tem uma fé vã diante de Deus. A palavra que Jesus utiliza ali, né, que Mateus utiliza, melhor dizendo, para escrever essa ideia de planta, tem a ver com isso. Deus olhando e vendo como se fosse um jardim bonito que ele tem plantado. É essa ideia, essa ilustração. A sua vida, diante dos olhos de Deus, é como um jardim bonito, como uma árvore frondosa, frutífera, que está ali sendo, né, bonita aos olhos de Deus? Nós precisamos pensar nisso. A fé genuína, a fé verdadeira, é uma fé que nos torna conforme a imagem de Jesus, o Filho de Deus, dia após dia. Não é uma obra plena e inteira, né, e completa e plena, né, de uma vez só. Mas nós devemos olhar para a nossa vida dia após dia e percebermos mudança por causa do amor, do trabalho e da palavra de Deus em nós. E por fim, o que é uma fé fake? É uma fé que não provoca mudança em nossas vidas diante dos outros. Se essa fé não provoca mudança em nossos corações, que é o nosso ser, diante de Deus, da mesma maneira, essa fé falsa, essa fé fake, ela não vai provocar mudança em nossas vidas diante dos outros. Veja o que Jesus diz a partir do versículo 14 até o versículo 20. Ele diz, não inocentando esses falsos líderes ou os que seguem esses falsos líderes. Por isso que eu disse para você no começo do sermão, se o seu líder espiritual, eu ou qualquer outro, prega alguma coisa que não está na Escritura, sai fora, fuja desses locais, dessas igrejas. Não creia nisso, porque olha o que Jesus diz no versículo 14. Deixai-os, estão perdidos. E todos que os seguem também estão perdidos. Deixa para lá. Essa é a ideia no grego. Deixa quieto, deixa para lá. Não tem nada a ser feito. São guias cegos guiando outros cegos. Se você segue pessoas que ensinam o que não está na Escritura, os que ensinam estão condenados, mas os que seguem esse falso ensino também estão condenados. A única esperança é pegar o coração e colocar diante de Deus, e através da voz de Deus, daquilo que Deus diz na Escritura, deixar Deus transformar a nossa vida.
É a única salvação possível. E é por isso que a palavra de Deus é tão importante, e não a tradição dos homens, e não o que os homens pensam. E aí então, essa fé que não provoca mudanças na nossa vida diante dos outros, pode ser vista na ideia que Jesus diz, olha, não é para vocês ficarem não tendo higiene, mas é muito mais importante vocês se preocuparem com aquilo que sai de dentro de vocês, porque o que sai contamina vocês, porque está vindo do ser de vocês, do interior de vocês. E aí Jesus vai citar então maus desígnios, ideias ruins a respeito dos outros, a respeito da vida, a respeito de tantos negócios e planos e sonhos, homicídios, que é o desejo de destruir outras pessoas, e outros pecados aí morais, né, e tantas outras coisas, tá? Na área da sexualidade e tudo mais. Um resumão, Jesus cita vários desses pecados, mas um resumo seria, nessa listinha, que aparece de maneira maior lá no Evangelho de Marcos, mas aqui é apenas citado alguns, Jesus está falando de pecados contra Deus, contra nós mesmos e contra os outros. Então essa lista engloba todo tipo de pecado. E essa fé, então, falsa, essa fé fake, ela não provoca mudanças em nós, nem diante de Deus, nem diante dos outros, e nem em nós mesmos. É uma fé de um mau testemunho. Uma fé que faz sair de nós diante dos outros tudo que comprova que nós só falamos que cremos, que não há mudança substancial em nós. As nossas atitudes pecaminosas constantemente nos condenam diante dos outros e diante de Deus. Você não conhece pessoas assim? Na sua igreja, provavelmente, que frequentam há muito tempo a igreja, mas que você olha e elas continuam sendo mentirosas, maldosas, não perdoadoras, gananciosas, avarentas, né? Adúlteras e tantas outras coisas mais. Infelizmente, nós conhecemos. É uma fé falsa que não provoca mudanças, que não limpa o coração. O coração dessas pessoas, embora elas fechem o olho na hora do louvor, né? Sejam dizimistas, frequentem as programações, não há transformação nas suas vidas. Elas continuam presas, amarradas, contaminadas pelo pecado, dominadas pelo pecado. E esse pecado sai delas e nós podemos ver na vida delas, infelizmente, não uma luta contra o pecado, mas uma manifestação desse tipo de pecado, desses tipos de pecado que Jesus disse aqui. Você e eu precisamos pensar também nisso. A nossa fé tem nos transformado, além de diante de Deus, também para com os outros? Se nós continuamos sendo tudo isso que está nessa lista aqui, que fé é essa nossa? Jesus nos salvou do quê? Se não há transformação e mudança em nós. Uma fé falsa, ela autoriza uma vida sem santidade. Uma vida onde você não precisa mudar, não precisa ser melhor, não precisa se dedicar, se esforçar para agradar a Deus, amando ao seu próximo, não prejudicando ao seu próximo. Uma fé fake, ela autoriza você a viver essa vida sem santidade. Mas a fé genuína, a fé da Bíblia, a fé da Escritura, não. Ela diz que a sua jornada, a partir do momento que você é encontrado por Cristo e é purificado e limpado por Cristo, a sua jornada será como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, cada dia melhores diante de Deus e dos homens, até ser o dia perfeito, o dia em que Jesus vai nos levar para habitar com Ele. Se o que nós vimos na nossa vida sempre é o mesmo pecado de quando nós vivíamos sem Cristo, realmente a nossa fé é falsa e nós não fomos salvos de coisa alguma. E nós continuamos prisioneiros do nosso pecado. Pense nisso. Um dia nós vamos estar diante do Senhor Jesus e nós vamos prestar contas de tudo que nós fizermos nessa vida através deste corpo. E não haverá desculpa. Uma falsa fé não vai nos inocentar diante de Deus, e nem os nossos líderes, se mentirem para nós, se pregarem coisas que a Escritura não autoriza. Nós precisamos nos atentar nos dias que nós temos de vida para que se a nossa fé é genuína e é verdadeira diante de Deus e diante dos outros. Uma falsa fé não nos leva a compromissos de amor e nem a dedicação de discípulos diante do mundo. Todos esses pecados que Jesus diz aqui nessa lista, eles são a nossa atitude maligna para com os outros. Todas as pessoas que têm maus desígnios no coração são homicidas. Todas as pessoas que são
adúlteras, estão prostituindo, estão prejudicando outras pessoas. Toda essa lista de pecados que Jesus diz são um alerta, um agravo diante de Deus para que nós não vivamos assim. Só que tem um problema. Eu já disse que nós não conseguimos melhorar cumprindo preceitos de homens, de jeito nenhum, mas que também nós não conseguimos cumprir as leis de Deus de maneira perfeita. E é por isso que é tão importante o centro do texto de Isaías e o centro do texto de Mateus 15 são que nós não louvemos a Deus só de lábios, mas que nós levemos o nosso coração e coloquemos o nosso coração diante de Deus, para que Ele tire o nosso coração de pedra e nos dê um coração de carne, sensível às coisas dele. Sabe como que eu sei disso? Olhando para os contextos que estão ao redor, e aí eu já posso terminar e aplicar para você. Quando você olha para o contexto anterior, da mesma maneira como nós vimos aqueles escribas e fariseus indo longe para poder defender a sua falsa fé, que eles até achavam que era verdadeira, mas Jesus desmascara, no contexto anterior, no texto anterior ao que nós lemos, o Evangelho fala daqueles de Genezaré, onde Jesus estava, aquela região, que procuram Jesus para serem curados. É assim que nós somos salvos. Nós não conseguimos cumprir a lei de Deus de maneira perfeita. Ela se torna um fardo para nós. Mas quando nós vamos até Jesus que nos convida, colocamos o nosso ser diante dele, ele muda o nosso coração, a lei de Deus passa a ser o nosso prazer e não mais a nossa condenação. Aquelas pessoas de Genezaré procuravam Jesus porque entendiam que precisavam de cura. Você e eu também precisamos dessa cura que só Jesus pode dar. E depois, no contexto posterior, imediatamente Jesus condena aqueles religiosos daquele dia, dizendo: vocês são hipócritas, vocês têm uma fé e uma adoração inútil, eu não recebo isso da parte de vocês. Mas em seguidinha, no texto seguinte, Jesus vai estar nos lados de Tiro e Sidom, e uma mulher pagã, uma mulher que não é do povo de Deus, vai chegar e pedir para Jesus ajuda, socorre-me. Né? A minha filha está terrivelmente endemoniada, eu preciso que o Senhor a ajude. E Jesus vai desafiar a fé dessa mulher. Jesus vai dizer para ela: não, eu não fui enviado para você, eu fui enviado só para os da casa de Israel. E não é justo eu tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Havia uma rixa ali entre os moradores de Israel e daquelas regiões ali. Uns chamavam os outros de cães, era uma ofensa. Jesus ofende essa mulher, né, fazendo um teste com a sua fé. Mas como essa mulher não se nega a colocar o seu coração, o seu ser diante dele, ela recebe, então, dos lábios de Jesus a seguinte sentença: a sua filha está livre. Você alcançou o que você estava buscando. E Jesus vai dizer assim: mulher, a tua fé é grande e ela é genuína. Perceberam? Só é fé genuína se o nosso coração está diante de Deus. E o nosso coração é o que vai provocar em nós as mudanças que agradam a Deus. Essa mulher poderia ter ficado muito brava com Jesus. Viram o que os discípulos falam para Jesus no finalzinho do bloco do 7 ao 13? Ah, Jesus, o senhor viu que os escribas e fariseus ficaram escandalizadinhos com aquilo que o senhor disse? Eles foram embora chateadinhos. Essa mulher chamada de cão. E ela não se ofende, porque ela sabe que Jesus é o único que pode amá-la de verdade e trazer salvação a ela. E ela ouve a palavra de Jesus. Ela ouve a repreensão de Jesus. E ela pega o coração dela, não apenas da boca para fora. Ela pega o seu ser e coloca diante de Jesus e diz: eu não tenho outro lugar para ir. Eu não tenho salvação em outra coisa. Eu aceito ser pouco diante de ti, porque mesmo sendo pouco diante de ti, eu sei que eu serei o melhor que eu posso ser. Jesus se espanta e diz: mulher, que fé genuína. Pense em tudo que eu disse para você, querido. Se você tiver alguma dúvida ainda, se você tiver ficado chateado com alguma coisa que eu disse, preste atenção antes de brigar comigo. Você está defendendo o Deus da Escritura, o seu Salvador Jesus, ou está defendendo o seu ponto de vista? Porque o seu ponto de vista não pode te salvar. Se você quiser continuar conversando comigo, debatendo comigo, né, tem como você me localizar pelo Facebook, pelo WhatsApp. Eu vou estar sempre disposto a ter um debate saudável e sadio, baseado na Escritura.
porque é a Escritura que é a palavra de Deus. E é só a Escritura que pode nos trazer salvação. Tradições, inteligência, né? Pensamentos, interpretações, essas coisas não podem nos salvar. Só Jesus pode, e ele só se revela através da Escritura. Que você não tenha uma fé falsa, que põe você como adorador e alguém que fala diante de Deus, mas que o seu coração sempre possa ser levado verdadeiramente a estar diante de Deus. E o Deus que tem poder para transformar o seu coração, venha fazer você, nas suas atitudes, ser transformado diante dos outros, para que possa testemunhar a respeito desse Deus que nos ama e que fez tudo para nos dar um novo coração em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Confirme tudo que eu disse na Escritura, né? Pense nos meus argumentos. Se eles forem verdadeiros, não por causa de mim, mas por causa de Cristo. Aceite, né? Que a sua fé pode estar em caminhos errados e recoloque-a em caminhos corretos. Só Jesus Cristo é o verdadeiro caminho. Abraço.